E aí pessoal, beleza? Pessoal, já fiz até um vídeo sobre esse carro aqui, sobre a parte de mapa da injeção. Dá uma olhadinha também no canal que é bem interessante. Fora todos os outros nossos vídeos que sempre traz material aí para adicionar aí no dia a dia, tanto dos colegas aí de profissão, quanto do pessoal que tem a curiosidade de saber como é que funciona o mundo automotivo. De antemão, eu peço que vocês se inscrevam, pessoal. Tá? Dá essa ajuda pro canal aí, que primeiro não custa nada, segundo que ajuda muito, eu acho que já é motivo suficiente para dar essa inscrição aí, né? Então vamos lá. Pessoal, para quem não sabe como funciona uma sonda lambda, ó, o carro tá bem irregular ali, ele tá em processo de regulagem, que esse carro tinha 4 bicos diferentes, tinha bico de Palio, tinha bico de Gol, tinha bico de Santana e um de Astra, só para vocês terem ideia. A gente trocou o bico desse carro aqui e a gente está começando o processo de regulagem dele. Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa, que a gente queria saber se essa sonda estava trabalhando. Então vou passar aqui umas dicas rápidas aqui para vocês. Primeira coisa, sonda. Essa é a voltagem da sonda que ele está trabalhando aqui. A sonda, pessoal, quando há uma correção boa do sistema de injeção, essa sonda ela sobe e desce. Vou simular aqui, ó. Olha o gráfico aqui, ó. Só que isso não tem que acontecer quando eu acelero, tem que acontecer quando está em funcionamento em marcha lenta. Significa que ele está conseguindo fazer uma boa correção. Então esse carro aqui tem ainda coisas para ver, mas tudo bem. A dica aqui é sobre o funcionamento da sonda e curiosidade, tá? Nesse momento nós temos aqui a informação que o sistema se encontra numa relação pobre. Ele está falando que a relação aqui está pobre. Quando eu acelero aqui, eu tenho uma elevação aqui do pulso e o zero, tá? Vou explicar para vocês o que é isso aqui. Quando a gente acelera, vou acelerar, ó. Acelerei. Ó, encheu de combustível o motor. É claro, ele precisa de combustível. Quando eu solto o acelerador, ele vai a zero. Ele vai a zero, pessoal, pelo seguinte: ele faz o corte de combustível, ou seja, o bico para de pulsar. Então, quando você tem a dúvida, eu estou descendo uma serra com o carro engrenado e ele está fazendo freio motor, tá? Esse carro, ele está consumindo combustível? Não, nenhuma gota, tá? Nenhuma gota de combustível. A não ser que haja a função do canister, é para o povo do mimimi, né? Ah, o canister está batendo e está passando vapor de combustível. Ok, passou vapor, não passou gota. Mas vamos lá. Nós temos aqui um tempo de injeção, tá? Esse tempo de injeção, quanto mais alto, mais combustível está mandando. Se entrar em zero, significa que o bico não está pulsando. E o que acontece, pessoal? Quando a gente entra em zero aqui, olha o que acontece com a sonda lá em cima. Ó, rico vai para pobre. Olha a sonda. A sonda faz esse trabalho de subir e descer. Então o que acontece aqui? A sonda, pessoal, ela trabalha com um elemento dentro dela chamado zircônio. Esse elemento, pessoal, ele só lê oxigênio, tá? Então, ele lê gasolina, lê álcool, lê isso? Não. Ela lê basicamente o oxigênio. Então ele vê a relação de oxigênio da parte interna da descarga para a parte externa, ou seja, a atmosfera. Esse oxigênio que vem da parte externa, ele passa, pessoal, por dentro do fio da sonda. É por isso que na sonda, quando você compra uma sonda universal, vem aqueles clipezinhos para você amassar. Você não pode soldar, senão você sela o fio e ele para de ter aquela ligação dentro da sonda. Nessa linha de veículo aqui, tem um agravante que, se eu me lembro bem, a sonda desse carro é de um fio só, então ela precisa de um excelente aterramento. E esse aterramento é na descarga e parafusado no motor, então aquelas porcas enferrujam. Ó, mais uma dica aí para a linha Chevrolet. Já as sondas de 4 fios, elas têm positivo e negativo vindo de fora para fazer o aquecimento. Essa sonda aqui sequer tem um aquecimento. Ela é aquecida pelos próprios gases, tanto que ela é bem próxima da saída lá do motor, lá na descarga. Então, vamos lá, recapitular. Quando a gente tem uma diferença muito grande de oxigênio dentro da descarga e fora da descarga, fora a atmosfera entre 19% e 21%, se eu lembro bem. Essa é a média do que a gente tem aqui fora. Dentro da descarga, a gente vai ter pouquíssimo oxigênio. E esse pouco oxigênio tem dentro da descarga, ele vai trazer um diferencial, né, entre a quantidade externa e interna,
que vai gerar uma voltagem em cima desse elemento zircônio que eu estou passando para vocês. Então, é a diferença potencial, é o que tem numa pilha. Se você tem uma pilha, né, de um aparelho elétrico, ela tem uma diferença entre o polo negativo e positivo. Quando essa diferença não existe mais, ou seja, ela se equilibrou, você não tem mais energia circulante. Aqui é a mesma coisa. A diferença aqui é o oxigênio. Então, a diferença de oxigênio aqui vai fazer marcar a voltagem. Basicamente isso. Então, temos aqui, ó, aberto. Ele está falando que estamos em mistura pobre e a correção está bem ruim. Tá vendo aqui? Ó, deveria ir perto de 0 e próximo a 1 volt, ou seja, 999 milivolts. O pulso aqui está bem oscilante, então a gente vai ver aterramento desse motor ainda, a gente vai ver um bocado de coisa aqui. Ele dá aqui fechado, pessoal, normalmente quando ele percebe que a sonda está trabalhando bem. Quando a sonda não está trabalhando bem, esse circuito aqui, ó, fechou. Por quê? Ele achou que a sonda está trabalhando bem, está subindo e está descendo, mas na verdade sou eu que estou acelerando. Uma injeção antiga, pessoal, tá? Sequer ele joga falha no painel, mesmo com todos esses problemas. Ó. Acelerei, tirei o pé, vai a 0. 0 com 0 dentro da descarga, né? O 0 dentro a quantidade de oxigênio dentro da descarga igual a quantidade que tem na atmosfera, não tem voltagem. Ó, vou acelerar e vou tirar o pé. Tirei o pé, ó. Ele vai praticamente a 0. Se ele ficasse mais tempo sem receber combustível, ele zeraria, porque não tem aquela diferença do oxigênio interno na descarga com o externo. Deu para compreender? Acho que ficou claro, né? Então, pessoal, curiosidade aqui sobre o sistema de sonda, tá? Ah, como eu testo uma sonda aqui, eu acho que essa sonda não está entrando em rica, isso aqui. Pessoal, testar a sonda não é simples, mas para você pelo menos pegar uma resposta dela, tem uma dica muito interessante para vocês. Sobrecarrega o sistema com um combustível por fora, por exemplo, um spray, o Cara 80, que você limpa o corpo e vem aqui e vê. Lembra aqui que eu falei? Você vai fazer excesso lá, porque já tem o combustível do carro, mais o spray, vai ter pouquíssimo oxigênio. O que tem que acontecer com a voltagem? Mistura rica, a voltagem vai subir. Por quê? 0 de oxigênio dentro da descarga, praticamente, e 19 a 21% de oxigênio na atmosfera. Então você tem a diferença potencial para gerar voltagem. Ele vai dar aqui a resposta rica. Se você vê que não subiu, é porque a sonda realmente está travada, aí junta da descarga, tem que procurar, tá? Pessoal, dica que eu queria que fosse rápida, mas levou 8 minutos. Então, quem curtiu, deixa aquele like, se inscreve, compartilha, tá bom? E é isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.